Olá, me chamo Gabriel e o meu grupo é composto pelo Thiago, pelo Victor, pela Marina e pelo Johnny. E eu vou apresentar um pouco sobre o diagrama de pacotes. O que são os diagramas de pacotes? Eles são diagramas estruturais usados para mostrar em uma forma de pacotes a organização e disposição de vários elementos de modelos. Um pacote ele é um agrupamento de elementos ML relacionados como diagramas, documentos, classes ou até mesmo outros pacotes. Cada elemento é colocado dentro do pacote e é representado como uma parte de arquivo dentro do diagrama e depois organizado hierarquicamente no diagrama. Diagramas de pacotes são bastante usados para proporcionar uma organização visual de uma arquitetura em camadas de qualquer classificador UML, por exemplo, um sistema de software. Aqui é um exemplo de como é mais ou menos o diagrama de pacotes. Por exemplo, a gente tem login, que é um pacote que engloba outros dois pacotes, que é a interface de login e a lógica de login. A interface de login, para ela funcionar, ela é dependente da lógica de login, e a lógica de login para funcionar é dependente de uma base de dados. O mesmo para os outros pacotes. Mas o que seria um pacote UML? Bom, um pacote UML é uma linguagem de notação utilizada para modelar e documentar as diversas fases de desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. Para isso, ela define uma série de elementos gráficos, como retângulos, setas, balões e linhas, que são usados em diferentes diagramas para representar os componentes de uma aplicação, suas interações e mudanças de estado. Trata-se de uma linguagem de modelagem única cujo papel é auxiliar a equipe de desenvolvimento a visualizar os diversos aspectos da aplicação, facilitando a compreensão do seu funcionamento. Os padrões atuais da UML possuem 13 tipos diferentes de diagrama: classe, atividade, objeto, caso de uso, sequência, pacote, estado, componente, comunicação, estrutura composta, visão geral de interação, tempo e implantação. Esses diagramas estão organizados em dois grupos distintos: diagramas estruturais e diagramas comportamentais, ou de interação. Os diagramas UML estruturais são compostos pelo diagrama de classes, diagrama de pacote, diagrama de objeto, diagrama de componentes, diagrama de estrutura composta e diagrama de implantação. Mas quais são os benefícios de usar um diagrama de pacote? Ele fornece uma visão clara de estrutura hierárquica dos variados elementos ML dentro de um determinado sistema. Eles podem simplificar diagramas de classes complexos criando elementos visuais organizados. Também oferecem uma ótima visibilidade geral de projetos e sistemas de grande escala. Eles podem ser usados para esclarecer de forma visual uma grande variedade de projetos e sistemas. E também os elementos visuais podem ser atualizados com facilidade conforme a evolução dos sistemas e projetos. Componente básico do diagrama de pacote. Bom, eles são relativamente simples, porque eles só possuem dois símbolos, né? Que no caso é o pacote, podendo conter outros pacotes dentro dele, ou os atributos, e a seta de dependência, né? Os símbolos podem ser usados de várias maneiras para representar diferentes interações, como por exemplo o pacote, que é um espaço de nomes usados para agrupar elementos logicamente relacionados dentro de um sistema. Cada elemento contido no pacote deve ser um elemento empacotável e ter um nome exclusivo. Um elemento empacotável, que é um elemento nomeado, possivelmente de alguma propriedade direta de um pacote, que ele pode incluir eventos ou componentes, casos de uso e dos próprios pacotes. Os elementos empacotáveis também podem ser renderizados como um retângulo dentro de um pacote, como um rótulo de um nome apropriado. As dependências, que são a representação visual de como um elemento ou conjunto de elementos depende ou influencia outro. As dependências são divididas em dois grupos: dependências de acesso e de importação. A importação de um elemento, que é um relacionamento direcionado entre um espaço de nomes de importação e um elemento empacotável importado. Ela é usada para importar elementos individuais selecionados sem recorrer à importação de pacote e sem torná-los públicos dentro de um espaço de nomes. A importação de um pacote, que é um relacionamento direcionado entre um espaço de nomes de importação e um pacote importado. Esse tipo de relacionamento direcionado adiciona os nomes dos membros do pacote importado ao próprio espaço dos nomes deles. E a mesclagem de pacotes, que é uma relação direcionada em que o conteúdo de um pacote é estendido pelo conteúdo de outro. Essencialmente, o conteúdo de dois pacotes é juntado para produzir um novo pacote. Falando das notações de dependências nos diagramas, os diagramas de pacotes são usados em parte para mostrar as dependências de importação e acesso entre pacotes, classes, componentes e outros elementos nomeados dentro do seu sistema. Como notações, a gente tem cinco tipos.
é o acesso, que indica o que um pacote requer a assistência das funções de outro pacote, que ele é simbolizado por esse nome com duas setinhas. A importação, que indica que a funcionalidade foi importada de um outro pacote. A uso, que ocorre quando um determinado elemento requer outro para sua definição e implementação completa. A abstração, que relaciona dois elementos que representam o mesmo conceito em diferentes níveis de abstração do sistema. E a disponibilização, que mostra a implementação de um artefato em um alvo de implementação. Aqui a gente tem um exemplo do uso dessas notações, como por exemplo aqui, onde a conta usa algum elemento da autenticação, né, ou então a autenticação inteira, ou o merge, que dá no administrador e cliente, ou então o import, que o administrador dá da campanha, ou o access, que o cliente dá da campanha, entre outros. Que a gente tem vários exemplos, mas é basicamente isso. E esse foi um resumo, mais ou menos, sobre do que se trata o de diagramas de pacotes. Eu espero que tenha dado para entender e que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Obrigado pela atenção e é isso.